Recomende a seus amigos o acesso www.jmv.tv.br, novo canal de comunicações do Jornal do Médio Vale, a JMV TV, que veio para trazer mais informações, orientações, entrevistas, humorismo, programas musicais, jornais, telejornais. JMV TV, diariamente na sua internet. Quem está conosco é a Andréia Ramos, ela que é chefe do cartório eleitoral na cidade de Timbó. Timbó, sendo comarca, é sede de uma zona eleitoral, a 32ª. E além de Timbó, também estão subordinados à 32ª zona eleitoral os municípios de Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros. O trabalho no cartório eleitoral, preparando já as eleições de 3 de outubro, está a Andréia Ramos. Cumprimentos, Andréia. Cumprimentos, boa tarde. Andréia, como é que estão os preparativos do cartório eleitoral de Timbó, compreendendo os demais municípios, para as eleições? Bom, nós estamos, a todo vapor lá, preparando as eleições. Não chegaram as urnas ainda, mas nós devemos estar com elas, recebendo elas agora, nessa semana até o final da semana, ou mais tardar semana que vem. E estamos também fazendo a segunda via aos eleitores, o atendimento no cartório mesmo, aos eleitores daí na nossa zona eleitoral. Andréia, quando chegarem as máquinas de votação, como nas vezes anteriores, serão colocadas urnas eletrônicas à disposição em alguns locais para as pessoas treinarem? Nessa eleição, agora para essa eleição, a gente ainda não tem uma informação clara sobre isso. A gente acredita que sim, porque nós da Justiça teremos que fazer testes com as urnas, para cada vez dificultar mais a possibilidade, de dar algum problema no dia da eleição. Então, nós faremos testes, nós, servidores da Justiça Eleitoral. Agora, em relação a disponibilizar ao público, a gente ainda não tem informação sobre isso. Andréia, o cidadão que perdeu o título de eleitor, o que ele deve proceder? Ele consegue a segunda via? Ele consegue somente a segunda via até o dia 23 de setembro, nos procurando, Lembrando que nessa eleição, o eleitor só poderá votar com a identidade, documento com foto, e o título de eleitor. Se ele comparecer para votar e não tiver um documento com foto, não vota? Não vota. Sem documento oficial com foto e o título de eleitor, ou seja, os dois, ele não vota. Então, o documento oficial com foto pode ser a CNH, carteira de motorista, carteira de trabalho e a cédula de identidade. E até mesmo o reservista também, A certidão de reservista que tem a fotografia. No caso dos homens, Andréia, uma informação. O cartório da 32ª zona funciona junto ao fórum. De acordo com o último número que a gente colheu lá, Timbó, Benedito Novo, Doutor Pedrinho e Rio dos Cedros tem 45 mil eleitores inscritos. Tem voto em trânsito, Andréia? Tem voto em trânsito, onde que todos os cartórios poderão habilitar o eleitor para o voto em trânsito, sendo que o voto em trânsito só vai se dar nas capitais. Ou seja, o eleitor tem que ter, isso, que ele vai poder se cadastrar em qualquer cartório, mas ele só vai poder votar em trânsito na capital. E nós estaremos lá até o dia 15, fazendo esse cadastramento de qualquer eleitor que queira votar, mas terá que estar na capital no dia da eleição. Por exemplo, André, o eleitor de Timbó, que no dia 3 de outubro ele tem certeza que vai estar em Florianópolis. Ou eleitor de Indaial, ou eleitor de Lages, ou ele de qualquer cidade. Ele já deve ir providenciando isso junto ao cartório eleitoral. Exatamente. Ele tem até o dia 15 de agosto para providenciar isso. Inclusive, no dia 14 e no dia 15 nós estaremos em plantão lá no cartório eleitoral, no sábado e no domingo, a partir das 2 horas até as 18 horas. Esse voto em trânsito, Andréia, será para todos os candidatos ou tem número limitado? Só para presidente e vice-presidente. Para governador, senador, deputado federal, nada? Não, só presidente e vice-presidente. Andréia, tem muito controle hoje, Vários organismos pedem, inclusive, que o eleitor faça denúncia, se o candidato está extrapolando ou não cumprindo a lei eleitoral.
Se um eleitor quiser apresentar um fato acreditando que o candidato não está cumprindo a lei eleitoral, ele pode fazer isso no cartório? Ele tem que nos procurar no cartório eleitoral, né, para fazer essa queixa, né? Nós vamos lavrar daí, fazer a representação, vamos ir atrás, né, para ver se realmente procede, né, de fato, porque o que a gente recebe também é muitas interrogações nas quais não acabam, né, procedendo, né, ou interrogações nas quais não são vedadas, né? Sim. Então ele tem que nos procurar realmente para nós vermos o caso e, né, até lá e fazer o termo de constatação da propaganda, para saber se realmente está havendo essa propaganda indevida. Além de Timbó, que tem o cartório eleitoral junto à comarca, nós temos cartório eleitoral em Indaial e também em Pomerode. Ascurra, apesar de ser comarca, não tem cartório eleitoral. O cartório que atende a parte eleitoral de Ascurra, Rodeio e Apiúna é o cartório eleitoral da cidade de Indaial. E essa informação nós passamos aos eleitores, porque se eles tiverem algum problema desse de trânsito que a Andréia acabou de informar, eles devem se dirigir ao cartório eleitoral de Indaial. O cartório também vai fiscalizar a propaganda, Andréia? O cartório também fiscaliza a propaganda, né? Nós somos 2 servidoras no cartório e nós temos o chamado poder de polícia, que é, né, atribuído através de portaria pela doutora, né, a juíza eleitoral, doutora Simone, nos deu a atribuição e é isso que nós fazemos, né, em relação à propaganda eleitoral, né? Vamos lá, fazemos o termo de constatação para ver se de fato está havendo essa propaganda indevida. Quem é a juíza ou juiz que vai presidir as eleições em Timbó neste ano e qual o promotor do Ministério Público? A juíza eleitoral é a doutora Simone Faria Lopes Rodrigues e o promotor eleitoral agora é o doutor Alexandre Serratini. Doutor Alexandre. Doutor Alexandre, uhum. Tá aí então as informações que nós estamos passando para os eleitores, principalmente que no dia 3 de outubro estarão comparecendo às urnas. Eleição é importante, né, André? Muitíssimo importante, né? Que recomendação você faz ao eleitor? A recomendação principal que nós estamos fazendo, os servidores da Justiça Eleitoral, é que os eleitores nos procurem até o dia 23 de setembro para fazer a segunda via do seu título, os quais não tenham, é claro, para poder votar, porque nessa eleição, sem o título e sem documento com foto, o eleitor não poderá votar. Essa é a novidade que a Justiça Eleitoral traz para essa eleição, né? E outra novidade é essa do voto em trânsito, né? Nas capitais só. Somente nas capitais. Não adianta querer dizer eu estou transitando em Lages, lá não vota. Não vota vota. Em Florianópolis só. Só nas capitais, E quando ele fizer essa inscrição, que ele vai estar em trânsito em Florianópolis, o eleitor de Timbó, por exemplo, de Indaial, ele já recebe o local onde vai votar? Já recebe. Ele vai, na verdade, ele vai receber informação. Ele vai trazer para nós a informação qual a capital na qual ele quer votar. E logo depois a Justiça Eleitoral vai poder informar para ele certinho o local. Ele vai já poder fazer a opção, né? É que existem alguns lugares restritos nos quais terão essa disponibilidade, né? Como em Florianópolis, por exemplo, não serão todos os lugares que aceitarão, né? Serão alguns lugares chaves, mas lugares mais, né, de fácil acesso. Uhum. Andréia, nesses últimos tempos, quando esteve aberto o alistamento eleitoral, muitos jovens acima de 16 anos procuraram o cartório eleitoral em Timbó? Bastante jovens acima de 16 anos também. E, Andréia, essa segunda via é só feita no cartório ou, por exemplo, tem algum agente que possa fazer em Rio dos Cedros, Benedito e Doutor Pedrinho? Não, é somente no cartório, né? Somente na sede da zona eleitoral, no cartório em Timbó. Está aí, então, a Andréia Ramos, que é chefe do cartório eleitoral da 32ª Zona Eleitoral em Timbó, prestando informações. Se você, eleitor, tem alguma outra dúvida, dirija-se ao cartório eleitoral. Em Timbó, junto ao fórum. Em Indaial, também, referente a Rodeio, Ascurra e Apiúna. E em Pomerode, comarca única com única zona eleitoral. Muito obrigado, Andréia. E a JMV TV estará sempre à disposição da Justiça Eleitoral. Eu agradeço. Obrigada. JMV TV, um canal de comunicações com muita informação e notícias
para os internautas. Recomende www.jmv.tv.br. Sempre às 16 horas, o JMV Notícias.